Olá, meu nome é Bianca Bressan, sou especialista em desenvolvimento comportamental para líderes e equipes, mentora de líderes. Seja muito bem-vindo por aqui no nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. Esse curso é uma sequência de aulas onde você vai aprender a liderar, você vai aprender princípios de liderança dos maiores líderes que a humanidade já teve. Aqui, o nosso mestre é Jesus e a nossa apostila é a Bíblia. Então vamos lá, vamos começar. Na aula de hoje, você vai aprender qual é o primeiro passo para uma liderança de sucesso. E durante esse curso todo, você vai descobrir quais são os principais ingredientes para o seu sucesso profissional, de acordo com a Bíblia. Então vamos lá, hoje nós vamos começar com 1 Samuel. Nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel 24, versículo 1 ao 22. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz assim, nós vamos ler juntos, tá? E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Ou seja, gente, vamos entender já o contexto aqui. Davi estava sendo perseguido por Saul. Nessa época, Davi ainda não era rei. Davi já havia recebido o chamado de que ele seria, sim, rei de Israel. Porém, neste momento aqui, Saul ainda era o rei de Israel. E ele estava perseguindo Davi para matá-lo. E Davi estava no fundo dessa caverna que Saul entrou. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então as pessoas que estavam com Davi disseram isso para ele, né? Chegou o dia em que o teu inimigo está em tuas mãos, você pode fazer o que você quiser com ele. Ou seja, Davi poderia ter matado Saul neste momento. Mas Davi foi lá e só tirou um pedacinho do manto de Saul. E disse aos seus homens, olha o que Davi disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha a sabedoria de Davi. O que ele disse? Eu vou tocar no ungido do Senhor? Porque Saul foi escolhido por Deus para estar ali como rei também. E Davi sabia disso, que ele era ungido do Senhor. Então ele pensou: será que eu devo tocar no ungido do Senhor? E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Olha isso, gente. Davi se prostrou diante de Saul. E disse Davi a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Davi disse isso para Saul. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti,
porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Olha que palavras bonitas de Davi, que ele proferiu ali para Saul neste momento. E olha só mais lá embaixo no versículo 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Então olha só, Saul se arrependeu de ter perseguido Davi. E ali naquele momento ele viu quem era Davi de verdade. E olha o que ele diz: porque quem há de, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pois isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então, olha só que final bonito dessa história. Como eles se entenderam e como Davi foi sábio. Diante disso, o que a gente observa na liderança de Davi? Davi era um líder já. Ele não precisava assumir o cargo, né, de rei de Israel para ser considerado um líder. Neste momento ele já era um líder, ele estava com outros homens, ele estava liderando outros homens ali naquele momento. E ele poderia ter matado Saul. Saul queria matá-lo. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. Por quê? Por que ele não fez isso? Porque Davi tinha princípios. Davi tinha princípios. E ele não quis passar por cima dos princípios dele para matar Saul. Então a primeira lição de hoje: nunca passe por cima dos seus princípios para conquistar algo. Você não precisa disso. Hoje, gente, nós vemos empresas, né, pessoas em cargos de liderança. A gente vê muitos casos por aí de pessoas que passam por cima dos seus próprios princípios para conquistarem algo, para conquistarem uma posição, para se darem bem nas empresas. O que a gente pode aprender aqui com Davi? Que esse não é o caminho certo. Você não precisa passar por cima dos seus princípios para conquistar alguma coisa na sua vida. Essa é a primeira lição da aula de hoje. Davi não precisou puxar o tapete de ninguém para conquistar o teu lugar de rei de Israel. Naquele momento, se Davi tivesse matado Saul, ele já sabia que ele seria o próximo rei de Israel. Ele já tinha ciência disso. Se ele tivesse matado Saul naquele momento, ele poderia ter antecipado essa promessa de Deus na sua vida. Mas ele cumpriu, ele honrou os teus princípios. Então você não precisa puxar o tapete de ninguém para chegar onde você quer. Davi não precisou puxar o tapete de Saul. E a gente, infelizmente, tem visto por aí muitas pessoas puxando o tapete das outras para conseguirem algo, para conseguirem chegar aonde querem. Mas esse não é o caminho diante da palavra, diante do que nós estamos aprendendo aqui. Mantenha os seus princípios, seja honesto, que no momento certo Deus vai te recompensar e eu não tenho dúvidas disso. Segunda lição de hoje, e não menos importante, olha que interessante, Davi liderava pelo exemplo, ou seja, ele deu um exemplo para os soldados que estavam com ele. Porque olha só, os soldados disseram para ele: aproveita, é a tua chance de destruir o teu inimigo. O que ele fez? Ele agiu, né? Ele mostrou através de ação, da sua ação. Ele mostrou através de ações o que é cumprir princípios. Ele orientou aquele pessoal e disse assim para eles que não era o correto a ser feito. Olha que bonito. E você, como líder, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa liderar pelo exemplo. Você precisa orientar a tua equipe sobre os seus princípios.
Só que não é orientar somente através de palavras, como a gente vê muito por aí, é orientar através de ações. Davi demonstrou uma ação. Ele serviu como um exemplo para todas aquelas pessoas que estavam ali, para todos aqueles homens que estavam ali, orientando ele a tirar a vida de Saul. Ele mostrou o exemplo para sua equipe. Então, a segunda lição é que as suas atitudes sejam mais importantes do que a tua palavra. É isso que fará toda a diferença na sua equipe. E a terceira e última lição de hoje, anota aí, terceira lição. Tenha discernimento. Davi teve muito discernimento. Se você pesquisar no dicionário, a palavra discernimento vai estar escrito assim, ó. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Então, olha só, isso é discernimento, gente. E Davi teve muito discernimento. Porque apesar da equipe dele estar orientando ele a fazer algo, a matar o rei Saul, ele teve discernimento para entender que aquele não era o caminho certo para ele naquele momento. E o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não estou querendo dizer para você não ouvir a tua equipe, não é isso. Nós precisamos sim ouvir o que a nossa equipe tem a dizer. Porque muitas vezes nós como líderes vamos estar errados e a nossa equipe vai estar certa. Só que neste momento aqui, a equipe que estava com Davi não estavam agindo, não estavam dando um bom conselho para ele. Não estavam aconselhando ele corretamente. E ele teve esse discernimento, essa sabedoria para entender que ele não deveria seguir o que a equipe estava orientando. Você precisa ter sabedoria e discernimento para conseguir distinguir, para conseguir entender se aquele conselho está ou não de acordo com os seus princípios. E Davi teve essa sabedoria. Quando ele ouviu o conselho, ele já percebeu que não estava de acordo com os seus princípios. Então essas foram as 3 lições que nós podemos tirar, 3 lições de liderança que nós podemos tirar dessa pequena história aí de Davi, que nós podemos aprender com Davi. Davi foi, para mim, um dos maiores líderes também que nós vemos na Bíblia. A gente tem muito que aprender com ele. E nesse pequeno trecho, esses são os ensinamentos que nós podemos absorver dessa história, do modo de liderar de Davi. Nós ficamos por aqui. Essa foi a aula de hoje. Vai ser liberada uma aula por semana. Então fique atento, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Não deixe, gente, de compartilhar isso aqui, gente. É sabedoria que está dando certo, ó. São conselhos, são conhecimentos que estão dando certo desde a antiguidade. Então não tem como dar errado se você seguir tudo isso que você vai aprender. Eu te garanto que você vai amar. Você vai amar esse curso. Então não deixe de compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais pessoas podem aprender. E aí a gente consegue, tornar as pessoas cada dia melhores para que a gente possa viver num mundo cada dia melhor. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as pessoas que te perseguem, Todo líder é perseguido de alguma forma. Então, na próxima aula, eu vou te revelar o segredo para você lidar com isso, para você lidar com as perseguições da vida. Então, aguardo você na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Um abraço, fique com Deus.